Amado irmão, amada irmã, receba neste instante a paz que vem do trono de Deus. Quero começar esta oração desejando que sua vida seja visitada por uma bênção especial. Um toque invisível do Espírito Santo que alcança sua mente, coração e sua casa. Se você está aqui agora, não é por acaso. Deus preparou este momento para se revelar a você de uma maneira única. Muitas vezes passamos por dias em que a esperança parece distante, noites em que o coração aperta e a fé quase se desfaz. Mas saiba, o mesmo Deus que sustenta o universo é aquele que segura sua mão hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida que este tempo será marcado por resposta, consolo e milagres. Creia, há um mover acontecendo agora em sua direção. E enquanto você participa desta oração, permita que sua fé seja fortalecida. E se este conteúdo tocar o seu coração, curta esta oração e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto simples, é uma forma de espalhar luz para que mais pessoas sejam alcançadas. Cada vez que você faz isso, está permitindo que a mensagem de Deus chegue a vidas que, assim como você, também precisam de socorro. O Espírito Santo é poderoso para atravessar barreiras de tempo e distância. Quando ele se move, não há muro que permaneça em pé, não há silêncio que continue vazio. Não há coração que fique endurecido. Hoje o céu se inclina para ouvir o seu clamor. Você não está sozinho, não está esquecido, não foi deixado para trás. Existe um olhar de amor sobre você. Existe uma promessa que ainda não caducou. Existe um socorro preparado para o seu nome. Por isso, entregue-se. Permita que cada palavra desta oração não seja apenas som, mas vida. Imagine agora aquela causa impossível que você carrega no coração. Visualize-a como um peso que você está colocando diante de Deus. Porque neste momento, o Espírito Santo começa a agir. Creia que onde a sua força não alcança, a mão de Deus já está estendida. E enquanto você abre o coração, receba também esta certeza. Você é amado, escolhido e guardado. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada. Hoje, algo novo começa. Glória a Deus, Espírito Santo, eu me rendo diante de Ti, reconhecendo que a vida sem a Tua presença é apenas vazio. Quantas vezes caminhei confuso, procurando respostas em lugares errados, quando na verdade só em Ti encontro descanso. Hoje eu não venho com máscaras, não venho com justificativas, venho como estou, frágil, cansado, mas desejando ser renovado. Toma cada parte do meu ser. Vem, como o vento impetuoso quebrando as cadeias que me prendem ao medo. Vem como fogo santo, queimando toda impureza que ainda insiste em morar dentro de mim. Vem como rio de águas vivas, trazendo frescor onde antes havia sequidão. Eu clamo para que minha vida seja transformada em altar vivo, onde o Teu nome é glorificado a cada respiração. E, Senhor, abençoa também cada pessoa que está comigo nesta oração. Que a Tua presença envolva este ouvinte com amor, esperança e fé. Que ele sinta agora que não está sozinho. E que ao curtir esta oração e se inscrever, não faça apenas um gesto em uma tela, mas um ato de fé para que a Tua palavra alcance. Assim, multiplicaremos juntos o Teu agir sobre muitos corações. Fortalece, Espírito Santo, porque sem Ti somos fracos, mas contigo somos fortes. Mostra-nos que não precisamos carregar fardos sozinhos, pois o Senhor já levou sobre si o peso de nossas dores. Que cada ambiente ao redor seja tomado pela Tua glória. Que cada casa onde esta oração ecoar seja transformada em lugar de paz. Eu declaro que não há escuridão que resista à luz do Teu Espírito. Não há barreira que resista ao poder da Tua unção. Onde há tristeza, que entre alegria. Onde há doença, que entre cura. Onde há derrota, que entre vitória. Porque em Ti, Senhor, tudo é possível. Amém. Meu Deus, neste instante levanto minha voz e o coração em favor do Teu povo. Há pessoas que carregam pesos ocultos, dores que ninguém vê, lutas que ninguém entende, mas o Senhor sabe de todas elas. Por isso, Peico, derrama Tua unção poderosa sobre cada coração, que o ouvinte desta oração receba agora o bálsamo da esperança. Talvez, Senhor, muitos já se sentiram esquecidos, como se suas súplicas não chegassem ao céu. Mas a verdade é que o Senhor sempre esteve atento, sempre esteve presente. Que o silêncio tenha parecido longo, ele nunca significou ausência. Hoje, o Senhor envia a resposta. Espírito Santo, sopra a vida sobre sonhos que pareciam mortos. Reacende a chama da fé que estava apagada. Que toda paralisia espiritual seja quebrada. Eu clamo para que cada corrente que mantinha este coração preso seja destruída no poder do Teu nome. E eu abençoo também cada pessoa que se conecta a esta oração. Que sua vida seja levantada como testemunho. Que seu lar seja um refúgio de paz. Que sua história seja marcada por sinais que apenas o Senhor pode realizar. E que, ao curtir e compartilhar essa oração, esse irmão e essa irmã estejam
sem perceber, ajudando a salvar outras almas, porque cada clique é também uma semente de fé lançada. Senhor, eu declaro que os céus estão abertos agora, que correntes são quebradas, que portas se escancaram, que milagres começam a acontecer. Glória a Deus, Espírito Santo, visita agora cada área escondida da alma. Onde existe medo, lança fora a coragem. Onde existe angústia, derrama consolo. Onde existe desespero, planta esperança. Tu és especialista em transformar lamento em dança, choro em sorriso e ruína em testemunho. Quantas vezes tentamos resolver sozinhos o que só o Senhor pode mudar? Hoje escolhemos descansar em Ti. Não queremos mais viver ansiosos, tentando controlar tudo. Queremos entregar e confiar. Queremos declarar que o Senhor é maior do que qualquer diagnóstico, dívida ou acusação. E eu oro por este ouvinte pedindo que sobre ele repouse uma bênção especial. Que o Senhor fortaleça sua fé, cure suas feridas, restaure seus relacionamentos e abra portas que estavam trancadas há anos. Que ele perceba agora que ao participar desta oração, não apenas recebe, mas também se torna canal de bênção. Ao curtir e se inscrever, ele está dizendo ao mundo espiritual: eu creio que Deus pode mudar histórias. Espírito Santo, entre este lugar. Que não sobrem dúvidas, que não reste vazio, que a paz que excede todo entendimento seja o selo desta oração. Porque onde o teu Espírito está, aí a liberdade. Eu creio que cadeias já caíram, que muralhas já ruíram e que vitórias já estão sendo liberadas. Amém. Senhor, diante da Tua presença nada fica oculto. Tu conheces as lágrimas escondidas, os medos silenciados, os pedidos que nunca foram falados a ninguém. Hoje, Espírito Santo, pedimos que o Teu sopro percorra cada detalhe do coração, que cicatrizes sejam curadas, que dores sejam aliviadas, que esperanças sejam renovadas. Eu declaro sobre este ouvinte que sua vida não será marcada por derrotas, mas por vitórias. Não será lembrada por fracassos, mas por conquistas. Não será um testemunho de abandono, mas do que dado, porque o Senhor está escrevendo uma nova história, e que cada um que está em sintonia com esta oração sinta agora a presença real do Espírito Santo. Que esta atmosfera de fé envolva cada ambiente e que até aqueles que entrarem em contato com esse lar percebam algo diferente. A luz de Cristo brilhando. Senhor, abençoa a todos que estão firmando esse compromisso de fé. Que ao curtir, ao se inscrever e ao compartilhar, eles sejam surpreendidos com respostas inesperadas. Que cada gesto simples seja multiplicado em frutos espirituais e bênçãos abundantes. Eu creio que este momento é apenas o início. O melhor de Deus ainda está por vir. Glória ao Senhor que nos guarda e nos guia. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante de Ti para reconhecer que a minha vida depende inteiramente da Tua presença. Quantas vezes tentei lutar com minhas próprias forças acreditando que poderia resolver sozinho o que apenas o Senhor tem poder para transformar. Hoje eu confesso que sem Ti eu sou frágil, sem direção, vulnerável aos ataques invisíveis. Mas contigo, Senhor, até o mais fraco se levanta como guerreiro. Olha para este coração que ora comigo agora. Tu conheces suas batalhas íntimas, suas preocupações escondidas, suas noites mal dormidas. Muitas vezes ninguém sabe da dor que carrega, mas o Senhor vê cada detalhe. E é por isso que clamo para que uma unção nova desça sobre a vida desta pessoa, que ela seja envolvida por uma força que não é humana, mas celestial, Senhor. Onde havia desânimo, planta coragem. Onde havia insegurança, lança confiança. Onde havia medo, derrama ousadia. Onde havia vazio, enche com Tua presença. E eu creio que, neste momento, enquanto esta oração é levantada, os céus estão se movendo em favor do Teu povo. Espírito Santo, não permita que esta vida continue presa em ciclos de derrota. Rompe agora com toda a repetição de fracassos. Drama. Sobre este coração, um novo começo. A Tua palavra declara que as coisas velhas já passaram e que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Que essa verdade seja realidade neste instante. Eu declaro em fé que o futuro que aguarda este ouvinte será marcado por vitórias, conquistas e testemunhos. Que sua casa seja transformada em lugar de paz e sua família seja guardada pela Tua mão poderosa. Senhor, sela esta palavra em nossos corações. Amém. Pai querido, há momentos em que a caminhada se torna pesada e parece que não temos mais forças para continuar. Mas é justamente nesses instantes que o Teu Espírito vem para renovar, para fortalecer, para restaurar. Hoje eu oro por todos que estão cansados, esgotados, sobrecarregados com preocupações. Que neste momento eles recebam alívio. Espírito Santo, toca no corpo cansado, trazendo vigor. Toca na mente confusa, trazendo clareza.
abatido, trazendo ânimo. Tu és aquele que transforma o choro em riso e a dor em esperança. Por isso cremos que algo já está acontecendo agora, mesmo que nossos olhos naturais ainda não vejam. Senhor, eu apresento diante de Ti os sonhos que parecem impossíveis. Quantas vezes pensamos que é tarde demais, que não vai mais acontecer, que a oportunidade já passou, mas o Senhor nos mostra que, quando tudo parece acabado, é aí que o Teu poder se manifesta. O impossível é apenas o palco onde o Teu nome é glorificado. Por isso, eu declaro sobre a vida deste ouvinte. Não importa o tamanho do obstáculo, Deus é maior. Não importa o diagnóstico humano, o Senhor é aquele que tem a última palavra. Não importa o fechamento de portas, porque o Senhor abre caminhos, até no deserto. E eu creio, Espírito Santo, que este tempo é de restauração, restaura os sonhos, restaura a saúde, restaura os relacionamentos, restaura a fé, que nada impeça o cumprimento do Teu propósito. Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora por aqueles que se sentem. Quantas vezes a solidão aperta o coração e o inimigo tenta sussurrar que não há ninguém por perto, que não há valor na vida desta pessoa. Mas a verdade é que o Senhor nunca abandona os seus filhos. O Senhor prometeu estar conosco até o fim. Por isso, eu peço, envolve agora este ouvinte com o Teu amor, que ele sinta como se fosse abraçado pelo próprio Deus. Que todo vazio interior seja preenchido pela certeza da Tua presença. Que ele saiba que mesmo quando todos se afastam, o Senhor permanece. Senhor, visita também os lares, onde a silêncio, carregado de tristeza, traz como um rio, onde há distâncias emocionais, traz reconciliação, and Hafriza, acende novamente o fogo do amor. O inimigo tenta destruir famílias porque sabe que nelas há força e propósito. Mas hoje eu declaro que cada família representada nesta oração está sendo guardada pelo Teu sangue, Espírito Santo. Também oro por aqueles que têm sentido que perderam seu valor, que acreditam que não são importantes, que não têm mais propósito. Derrama agora a verdade que vem do céu. Cada vida tem valor eterno. Cada pessoa é obra-prima do Deus. Cada coração é amado com amor que não falha. Eu declaro que nenhuma mentira do inimigo terá poder. Nenhuma acusação terá efeito. Nenhuma rejeição terá a última palavra. Porque o selo do Senhor está sobre esta vida. E esse selo ninguém pode apagar. Amém. Senhor, agora apresento diante de Ti todas as batalhas espirituais que este ouvinte enfrenta. Muitas vezes não entendemos de onde vêm os obstáculos, porque tudo parece tão difícil. Mas a Tua palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra forças espirituais da maldade. Por isso, eu clamo, cobre esta vida com a Tua proteção. Envia Teus anjos guerreiros ao redor desta casa. Levanta muralhas de fogo contra toda investida das trevas. Que nenhuma obra do inimigo prospere contra aqueles que se refugiam em Ti. Espírito Santo, quebra agora toda a cadeia espiritual. Derruba fortalezas invisíveis que impedem o avanço. Silencia vozes contrárias que tentam semear dúvidas e desânimo. Que toda palavra maldita seja anulada pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que esta vida não viverá mais em ciclos de opressão. Declaro que o tempo de escravidão acabou, porque onde o Teu Espírito está, aí há liberdade. E essa liberdade já está sendo liberada agora. Senhor, levanta este irmão, esta irmã, como testemunho vivo do Teu poder. Que ele caminhe de cabeça erguida, com fé renovada, com esperança firme, com coragem diante das batalhas, porque a vitória já foi decretada no céu. Glória a Deus, Espírito Santo. Neste momento oro por aqueles que estão esperando respostas há muito tempo. O coração já cansou, a mente já se questionou, e até a fé pareceu vacilar. Mas hoje, Senhor, eu declaro que a espera não é sinal de esquecimento, mas de preparação. O Senhor nunca atrasa. O Senhor sempre chega no tempo certo. Eu clamo para que este coração que me ouve seja fortalecido no processo da espera. Que ele aprenda a descansar, a confiar, a se alegrar mesmo antes da resposta. Que ele saiba que enquanto espera, o Senhor está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo de forma perfeita. Pai, tira o peso da ansiedade, remove a impaciência, derrama paz que excede todo entendimento. Que este irmão e esta irmã possam deitar e dormir em tranquilidade, sabendo que o Senhor está no controle. E eu declaro em fé que aquilo que parecia distante está sendo aproximado. O que parecia impossível já está em movimento. O que parecia perdido será restaurado, porque Tu és Deus fiel e o Senhor cumpre o que promete. E neste instante, Senhor, eu selo esta palavra dizendo: a resposta já está a caminho. Amém, Espírito Santo. Muitas vezes sentimos o peso da espera como se fosse um fardo impossível de carregar. O coração humano se agita. As emoções confundem
E parece que a demora é sinal de que nada vai mudar. Mas hoje o Senhor nos lembra que o tempo de Deus é perfeito e que até o silêncio dele é resposta. Por isso eu oro para que cada pessoa que me ouve agora seja fortalecida na perseverança. Senhor, que este coração não desista no meio do processo. Que ele entenda que a espera não é perda de tempo, mas preparação para algo maior. Oh, Senhor, nunca trabalha com atrasos. O Senhor trabalha com propósitos. Ajuda-nos a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo sem ver, a louvar mesmo sem sentir. Espírito Santo, coloca uma canção de gratidão nos lábios deste ouvinte, que em vez de murmurar, ele aprenda a agradecer pelo que ainda virá. Que cada dia de espera seja oportunidade para crescer em maturidade, fé e dependência. Que a ansiedade seja substituída pela confiança. E a pressa pela esperança, eu declaro que os céus estão movendo peças invisíveis agora. O que parecia parado, está em movimento. O que parecia fechado está se abrindo. O que parecia morto está voltando à vida. E tudo isso porque o Senhor é fiel e cumpre o que promete. Glória a Deus, Espírito Santo. Neste momento eu oro contra todo medo que tenta paralisar o coração. O medo é um ladrão de promessas. Um inimigo silencioso que nos faz acreditar em cenários de derrota. Mas a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, e sim de poder, amor e equilíbrio. Por isso, eu declaro que o medo não terá domínio sobre esta vida. Senhor, onde o medo dizia não vai dar certo, a tua voz afirma: tudo é possível para o que crê. Onde o medo gritava, você está sozinho, o teu espírito confirma: eu estarei contigo todos os dias. Onde o medo apontava fracasso, a tua mão poderosa garante vitória. Eu oro para que este ouvinte seja liberto de todas as prisões emocionais. Que ele não viva mais refém de lembranças dolorosas, de palavras negativas ou de inseguranças que o impedem de avançar. Que sua mente seja lavada pelo teu poder. Espírito Santo, arranca de dentro de nós todo pensamento de derrota e substitui por pensamentos de paz, esperança e confiança. Que cada passo seja guiado pela certeza da tua fidelidade. Que este irmão e esta irmã não caminhem mais em dúvida, mas em fé. Eu declaro que o medo caiu por terra agora. A coragem do céu repousa sobre nós. E o impossível já começa a servir. Amém. Senhor amado, quantas vezes enfrentamos feridas que não aparecem aos olhos humanos, mas que sangram dentro da alma. São dores que o tempo não curou, são palavras que deixaram marcas, são perdas que ainda ecoam no coração. Hoje, Espírito Santo, eu oro para que cada ferida escondida seja tocada pelo teu bálsamo de cura. Visita este coração com o teu amor. Acalma tempestades interiores. Remove lembranças que só trazem angústia. Transforma traumas em testemunhos de superação. Onde havia ruína, ergue uma nova história. Onde havia dor, derrama esperança. Espírito Santo, ensina-nos a liberar perdão. Muitas vezes seguramos mágoas porque acreditamos que estamos nos protegendo, mas na verdade estamos nos aprisionando. Liberta-nos da falta de perdão. Que possamos soltar o passado para receber o futuro. Senhor, restaura também a identidade ferida. Quantos acreditaram em mentiras sobre si mesmos? Quantos carregam rejeições que os fizeram sentir que não têm valor? Hoje eu declaro: você é amado, você é escolhido, você é filho do Deus vivo. Nenhuma rejeição pode apagar a verdade eterna de quem você é em Cristo. Eu creio que neste momento cadeias emocionais estão sendo quebradas. O coração está sendo curado. E a vida está sendo renovada para a glória de Deus. Glória ao Senhor. Espírito Santo, hoje eu oro pela área financeira da vida deste irmão e desta irmã. O Senhor conhece cada conta que pesa, cada dívida que preocupa, cada necessidade que angustia. Quantas vezes o coração fica aflito diante das limitações, mas Tu és a fonte de todo recurso. Tu és o Deus que abre portas, que gera oportunidades, que traz provisão inesperada. Eu clamo para que a escassez seja substituída pela abundância. Onde havia prejuízo, que venha a restituição. Onde havia portas fechadas, que novas oportunidades se abram. Onde havia vergonha, que venha honra. O Senhor é o pastor que nada deixa faltar. Senhor, se houver decisões erradas que trouxeram dificuldades, dá sabedoria para corrigir. Se houver falta de disciplina, ensina a administrar com responsabilidade. Se houver incredulidade, fortalece a fé. Eu oro para que a prosperidade não seja apenas um milagre momentâneo, mas um estilo de vida baseado nos princípios do céu. Espírito Santo, abre caminhos de trabalho, negócios honestos, ideias criativas e conexões corretas. Afasta armadilhas do inimigo e propostas enganosas. Que tudo o que vier para as mãos deste ouvinte seja bênção e não maldição. Eu declaro que a área financeira será testemunho do teu poder. Que o tempo de escassez chegou ao fim e que um tempo de provisão abundante começa agora. Amém. Senhor, eu oro agora pela saúde. Tu conheces cada dor sentida,
cada diagnóstico recebido, cada fraqueza que tenta roubar as forças. Não há nada escondido diante de ti. O Senhor é o Deus que cura, o médico dos médicos. Aquele que tem poder sobre cada célula do corpo humano, o Espírito Santo, percorre agora este corpo como um rio de vida. Onde houver enfermidade, traga cura. Onde houver inflamação, traga restauração. Onde houver desequilíbrio, restabeleça a ordem perfeita da criação. Que este corpo seja lembrado como templo do Espírito e não como morada da doença. Eu oro contra toda palavra negativa lançada sobre esta saúde. Eu rejeito todo medo de diagnóstico, toda sentença de impossibilidade. Declaro que a última palavra vem do Senhor. E essa palavra é vida. Espírito Santo, fortalece também a mente. Quantas vezes a ansiedade e o estresse geram doenças que não conseguimos explicar. Toca na alma, cura mágoas escondidas, liberta do peso emocional que enfraquece o corpo. Que a cura seja completa. Espírito, alma e corpo restaurados pelo teu poder. Eu declaro que este será um tempo de testemunho. O que antes era dor se transformará em vitória. O que antes era fraqueza será lembrado como força. Porque quando o Senhor toca, nada permanece como estava. Glória a Deus, Espírito Santo. Agora eu oro pelas famílias. Tu sabes quantos lares estão feridos por brigas, incompreensões e afastamentos. Quantas casas vivem em silêncio pesado, sem diálogo, sem afeto, apenas convivendo sem amor verdadeiro. Mas tu és o Deus que reconstrói, que restaura, que derruba muros e levanta pontes. Visita cada lar representado nesta oração. Derrama o óleo da paz sobre os relacionamentos, cura mágoas entre pais e filhos, reconcilia corações entre irmãos, renova o amor entre marido e esposa. Onde o inimigo tentou plantar divisão, que a tua mão poderosa traga unidade. Espírito Santo, sara feridas do passado. Muitas famílias carregam marcas de palavras ditas em momentos de raiva, de ausências que geraram carências, de rejeições, que deixaram cicatrizes. Mas hoje eu declaro que o Senhor é maior do que toda dor. Tu podes transformar a frieza em calor, a indiferença em cuidado, o distanciamento em reencontro. Que este lar seja cheio de tua presença. Que a mesa da casa seja lugar de comunhão, que os quartos sejam ambientes de descanso, e que cada canto seja tomado pelo teu Espírito. Que todos que entrarem ali sintam que há algo diferente, a paz do Senhor habitando. Eu declaro que famílias inteiras serão restauradas, que o amor será mais forte que as diferenças, que o perdão será mais poderoso que qualquer mágoa, e que o teu nome será exaltado em cada lar. Amém. Senhor, agora apresento diante de ti todos aqueles que carregam causas na justiça. Quantos corações estão aflitos esperando por uma resposta humana, aguardando papéis, assinaturas, decisões que parecem nunca chegar. Mas o Senhor é o justo juiz, aquele que governa sobre todos os tribunais da terra. Espírito Santo, peço que traga justiça divina sobre essas situações. Que aquilo que estava parado seja liberado, que processos que estavam travados sejam resolvidos, que toda injustiça seja desfeita pelo poder da tua mão. Visita também o coração daqueles que aguardam. Muitas vezes, a espera gera ansiedade, medo, até mesmo desespero. Mas hoje, Espírito Santo, eu oro para que este ouvinte tenha paz mesmo em meio ao processo. Que ele saiba que acima de qualquer caneta humana está a tua decisão. Senhor, abre caminhos onde parecia impossível. Mova corações de autoridades, toque em quem tem o poder de decidir. Que cada detalhe seja alinhado pelo céu. Que a vitória não seja apenas um papel assinado, mas um testemunho do teu cuidado. Eu declaro que causas serão vencidas, que vitórias serão alcançadas, que portas serão abertas, não por acaso, mas para que todos saibam que o Senhor é quem luta por nós. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora por aqueles que estão em busca de emprego, de trabalho digno, de oportunidade para sustentar sua casa. Tu sabes quantas portas se fecharam, quantas tentativas falharam, quantas lágrimas foram derramadas em silêncio. Mas tu és o Deus que abre caminhos até no deserto. Senhor, abre portas de emprego que ninguém mais pode abrir. Cria oportunidades inesperadas. Move corações de empregadores. Coloca este irmão, esta irmã diante de pessoas certas em lugares certos. No tempo certo, Espírito Santo, remove todo sentimento de incapacidade, toda mentira que diz você não é suficiente. Fortalece a autoconfiança, desperta talentos, revela habilidades que estavam escondidas. Que esta vida entenda que é capaz porque foi criada com dons únicos pelo Criador. Senhor, também peço que as necessidades financeiras sejam supridas. Que enquanto a porta não se abre, a provisão não falte. Que milagres de sustento cheguem. Dê formas inesperadas para mostrar que tu és o Deus que cuida em todo tempo. Eu declaro que o tempo de portas fechadas chegou ao fim.
que novos caminhos estão se abrindo, e que este testemunho de emprego e provisão glorificará o teu nome. Amém. Senhor amado, oro agora contra toda opressão espiritual que tenta se levantar contra esta vida. Muitas vezes o inimigo lança setas invisíveis, pensamentos de derrota, sentimentos de incapacidade, ciladas para enfraquecer a fé. Mas eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que nenhuma arma forjada prosperará. Espírito Santo, cobre este irmão, esta irmã, com a armadura de Deus. Coloca sobre sua cabeça o capacete da salvação, no peito a couraça da justiça, na cintura o cinturão da verdade, nos pés o evangelho da paz, nas mãos o escudo da fé e a espada do Espírito. Que nenhuma brecha seja deixada para que o inimigo encontre lugar, Senhor, todo laço de acusação seja desfeito, toda palavra maldita seja anulada, todo espírito de confusão seja expulso, que haja libertação completa, que a mente seja livre, que o coração seja leve, que a alma seja renovada. Eu declaro que esta vida não será refém de batalhas espirituais. Pelo contrário, será instrumento de vitória, de luz e de autoridade no reino de Deus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que este coração saia desta oração fortalecido, consciente de que não luta sozinho, mas cercado pelo exército celestial. Glória ao Senhor que guerreia por nós, Espírito Santo. Neste momento oro pela fé deste ouvinte. A fé é o que nos sustenta quando os olhos não veem, quando os ouvidos não ouvem, quando as mãos não sentem nada. É pela fé que nos levantamos, é pela fé que seguimos, é pela fé que declaramos vitória mesmo antes de vê-la. Senhor, fortalece a fé desta pessoa, que ela não seja abalada pelas circunstâncias, que não desanime diante das demoras, que não desista por causa das dificuldades, que ela saiba que a fé não depende de sentimentos, mas da certeza no coração de que o Senhor é fiel. Espírito Santo, aumenta essa fé como uma chama que cresce e ilumina. Que cada promessa guardada na tua palavra seja lembrada e declarada. MVAs, que cada passo dado seja guiado pela confiança no teu agir, Senhor. Eu oro para que essa fé não seja apenas suficiente para enfrentar problemas pessoais, mas que seja tão forte a ponto de transbordar e alcançar outros. Que este irmão, esta irmã, se torne canal de fé para sua família, para seus amigos, para todos que convivem com ele. Eu declaro que a fé moverá montanhas, abrirá caminhos e transformará impossíveis em testemunhos, e que o teu nome será exaltado em cada vitória. Amém. Espírito Santo, hoje eu oro pela esperança. Muitas vezes, o coração humano se cansa de esperar e perde a capacidade de acreditar que o novo pode acontecer. Mas a tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, reacende a esperança no coração deste ouvinte, onde havia cansaço. Derrama vigor onde havia dúvida, derrama confiança onde havia desistência. Planta perseverança, que a esperança se torne como uma chama que não se apaga. Mesmo diante das tempestades, Espírito Santo, mostra que os planos do Senhor são maiores do que qualquer expectativa humana. Ainda que o caminho pareça sem saída, o Senhor abre estradas no deserto e rios em lugares secos. Ainda que os olhos não vejam saída, o Senhor já preparou o escape. Eu declaro que a esperança será restaurada, que este coração voltará a sonhar, a acreditar, a planejar, que a cada amanhecer ele acorde com a certeza de que algo bom virá, porque o Senhor está no controle. E eu selo esta palavra dizendo: a esperança não será frustrada, porque o Senhor é fiel. Amém. Senhor amado, eu oro pela coragem que só vem do céu. Quantas vezes o medo, a insegurança e as vozes externas tentam paralisar o avanço do teu povo. Mas hoje, Espírito Santo, eu peço que o Senhor derrame ousadia. Ousadia para sonhar grande, ousadia para avançar, ousadia para acreditar em promessas que parecem distantes. Senhor, remove toda a paralisia espiritual. Tira dos ombros deste ouvinte todo o peso que o impede de caminhar. Substitui cada sentimento de incapacidade por confiança no Senhor. Mostra que não é pela força do braço humano, mas pelo poder do teu Espírito que as vitórias acontecem. Espírito Santo, dá coragem para enfrentar conversas difíceis, desafios inesperados, situações que exigem fé. Que este coração não recue diante das dificuldades, mas avance com a certeza de que o Senhor vai à frente. Eu declaro que esta vida será marcada pela ousadia. Não viverá escondida no medo, mas caminhará com coragem, sabendo que está debaixo da proteção divina. E cada passo ousado se tornará testemunho do teu agir, Senhor. Eu agradeço porque sei que a coragem já está sendo derramada agora. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora pelo futuro. Tu és o Deus que conhece o amanhã antes mesmo que ele chegue. Enquanto nós vemos apenas o presente,
O Senhor enxerga a linha inteira da nossa história. Por isso, confiamos nosso futuro em tuas mãos. Senhor, guarda os passos deste ouvinte. Protege seus caminhos. Alinha cada decisão ao teu propósito. Que ele não caminhe segundo a ansiedade, mas segundo a direção do Espírito. Que cada escolha feita hoje seja reflexo da tua sabedoria, preparando um amanhã abençoado. Espírito Santo, quebra o medo do que virá. Quantas vezes pensamos, e se nada dar certo? E se eu fracassar? E se eu não conseguir? Mas a tua palavra nos lembra que o Senhor já está no amanhã, preparando vitórias e livramentos, e o oral para que este futuro seja marcado por realizações, por conquistas, por milagres, que portas se abram, que caminhos se alarguem, que oportunidades apareçam, que o amanhã seja sempre maior e melhor do que o ontem, porque o Senhor é quem escreve a nossa história. Eu declaro que o futuro deste ouvinte está seguro nas mãos de Deus. Amém, Senhor. Agora apresento diante de Ti todos aqueles que estão lutando contra vícios e prisões ocultas. Quantas pessoas travam batalhas em silêncio sem conseguir compartilhar com ninguém o peso que carregam. Mas o Senhor conhece cada luta, cada fraqueza, cada dependência que escraviza. Espírito Santo, eu clamo para que correntes sejam quebradas agora. Que todo vício, seja ele físico, emocional ou espiritual, seja desfeito no poder do nome de Jesus. Liberta esta vida de toda prisão que rouba a paz, que destrói relacionamentos, que enfraquece a fé. Senhor, substitui o desejo destrutivo pelo desejo pela Tua presença. Onde antes havia dependência, planta liberdade. Onde havia escravidão, planta vitória. Onde havia vergonha, planta dignidade. Eu declaro que esta vida não viverá mais acorrentada. Ela será livre, liberta e fortalecida para ajudar outros a vencerem também. Porque a liberdade em Cristo não é apenas um presente, é um chamado, Senhor. Sela esta palavra com o Teu poder. Nenhuma corrente resistirá, nenhuma prisão permanecerá. O tempo da libertação chegou. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora pela paz. Quantos corações estão aflitos, ansiosos, sobrecarregados por preocupações? A mente não descansa, o coração não se aquieta, a alma vive em constante turbulência, mas a Tua palavra nos garante uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença de Deus. Senhor, derrama essa paz agora. Que cada pensamento agitado se silencie, que cada medo se dissipe, que cada peso seja colocado aos pés da cruz, que este coração experimente descanso verdadeiro. Espírito Santo, visita também os lares, que cada ambiente seja transformado em lugar de tranquilidade, que cada quarto seja refúgio de descanso, que cada sala seja espaço de comunhão, que cada porta e janela estejam guardadas pelo Teu Espírito. Eu declaro que esta paz será constante, não será passageira, não será momentânea, mas será duradoura. Que cada passo dado seja guiado por essa serenidade, que cada decisão seja tomada em calma. Senhor, eu agradeço, porque sei que a paz já está sendo liberada. Não é uma promessa distante, é uma realidade presente. Amém. Espírito Santo, agora eu oro por aqueles que enfrentam enfermidades emocionais. Quantas vezes, Senhor, a alma se encontra abatida, a mente cansada e o coração mergulhado em tristezas que ninguém consegue enxergar. Há pessoas que sorriem por fora, mas por dentro carregam um peso silencioso. Hoje eu clamo para que o Teu bálsamo seja derramado nessas áreas mais ocultas da vida, Senhor. Cura a depressão, a ansiedade, os traumas que ainda ecoam no coração. Toca em cada lembrança dolorosa e transforma-as em sinais de superação. Onde havia desespero, planta. Onde havia choro constante, derrama consolo. Onde havia pensamentos de derrota, planta uma mente renovada pela Tua palavra. Espírito Santo, coloca em cada coração a certeza de que a vida tem valor, de que existe propósito, de que o futuro reserva dias de alegria. Que ninguém se sinta descartado, sem importância, sem motivo para viver. Tu és o Deus que dá sentido a tudo, que transforma histórias e que escreve novos começos. Eu declaro que toda tristeza profunda será substituída por alegria verdadeira, que o tudo vazio será preenchido pela Tua presença. Que cada mente seja renovada e cada coração fortalecido, porque Tu és o Deus que restaura a alma e dá vida abundante. Amém. Senhor amado, eu oro agora por aqueles que carregam dívidas do passado que ainda pesam na consciência. Quantas vezes erros cometidos se tornam correntes que nos impedem de avançar? Quantas vezes culpas antigas tentam sufocar a fé e apagar a esperança? Mas hoje eu declaro: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Espírito Santo, ajuda este ouvinte a entender que em Ti existe perdão completo, que cada pecado confessado foi apagado pelo sangue de Jesus, que o passado não define o presente e não determina o futuro, que a graça é maior do que a culpa,
e que o amor cobre multidão de pecados. Senhor, quebra as vozes acusadoras que insistem em lembrar o que já foi deixado para trás. Que nenhuma acusação tenha poder sobre esta vida. Que cada lembrança dolorosa seja transformada em testemunho da tua graça. Eu declaro que este coração será livre da culpa, do peso, da vergonha. Ele andará de cabeça erguida, não porque é perfeito, mas porque foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Que esta vida entenda que não precisa viver em ruínas, porque o Senhor já preparou reconstrução. Não precisa viver em condenação, porque já existe perdão. E não precisa viver presa ao ontem, porque o Senhor está construindo um novo amanhã. Glória a Deus Espírito Santo. Agora eu oro pelos relacionamentos deste ouvinte. Quantos estão vivendo crises conjugais, amizades rompidas, vínculos familiares abalados? O inimigo tem tentado semear discórdia, desconfiança e divisão. Mas o Senhor é o Deus que reconstrói e renova alianças. Senhor, derrama amor verdadeiro nos casamentos. Restaura a cumplicidade. Reaviva a chama do cuidado. Quebra as barreiras que a rotina levantou. Que o respeito e a admiração voltem a florescer. E que cada lar seja marcado pela tua presença. Espírito Santo, visita também as amizades que foram quebradas. Se houver relacionamentos que precisam ser curados, que o Senhor promova reencontros. Se houver vínculos que precisam ser encerrados, que o Senhor dê força para fechar ciclos. Ensina-nos a andar apenas com aqueles que edificam e que estão alinhados ao teu propósito, Senhor. Sara os relacionamentos entre pais e filhos. Onde há afastamento, cria reconciliação. Onde há silêncio, abre diálogo. Onde há feridas antigas, derrama cura. Eu declaro que esta vida viverá relacionamentos saudáveis, edificantes, guiados pela tua vontade. Que cada vínculo seja abençoado e que nenhum laço do inimigo prevaleça. Amém. Senhor, agora eu oro pela força interior deste irmão e desta irmã. Quantas vezes a vida exige mais do que acreditamos poder suportar. São lutas constantes, dificuldades inesperadas, pressões que pesam sobre os ombros. Mas a tua palavra nos garante que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Espírito Santo, renova agora as forças deste coração. Onde havia cansaço, derrama ânimo. Onde havia fraqueza, derrama vigor. Onde havia desistência, planta perseverança. Que cada gota de energia seja restaurada pelo teu poder. Senhor, mostra que a força verdadeira não vem de nós mesmos, mas do Senhor que nos sustenta. Que este ouvinte aprenda a se apoiar na tua graça em vez de confiar apenas em sua capacidade. Que ele saiba que quando é fraco, é justamente aí que é forte. Porque a tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Eu declaro que este coração se levantará novamente, que não ficará prostrado, não ficará derrotado, não ficará abatido, mas será como águia que voa acima das tempestades, sustentada pelo vento do Espírito. Que a força renovada seja testemunho para todos ao redor. Que todos vejam que só o Senhor poderia sustentar de pé alguém que já não tinha forças próprias. Amém. Espírito Santo, eu oro agora pela visão espiritual. Quantas vezes olhamos apenas com os olhos naturais e enxergamos apenas impossibilidades, limitações e barreiras. Mas quando olhamos com os olhos da fé, vemos portas abertas, caminhos liberados e promessas prestes a se cumprir. Senhor, abre os olhos espirituais deste ouvinte, que ele enxergue além das circunstâncias, que o veja oportunidades onde antes via problemas, vitória onde antes via derrota, esperança onde antes via desespero. Espírito Santo, dá discernimento para entender o que vem de ti e o que não vem. Que este coração não se deixe enganar por aparências, mas saiba reconhecer a tua voz em cada detalhe. Que cada decisão seja guiada pela revelação do céu. Senhor, quebra a cegueira espiritual que impede o avanço. Remove véus de incredulidade, tira as distrações, afasta enganos. Que a visão deste coração seja limpa, clara e firme. Eu declaro que a partir de hoje este irmão e esta irmã verão com olhos espirituais, que caminharão com confiança, sabendo que o Senhor revela o invisível e guia cada passo, e que essa visão renovada abrirá portas para vitórias extraordinárias. Glória a Deus, Espírito Santo. Hoje eu oro para que a chama da fé não se apague em nosso interior. Quantas vezes, Senhor, começamos cheios de entusiasmo, mas as dificuldades do caminho fazem o coração esfriar, a esperança diminuir e a confiança vacilar. Mas o Senhor nos lembra que a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Senhor, renova a fé deste ouvinte agora. Que ele volte a acreditar com intensidade, que se levante com coragem, que tenha convicção de que o impossível é apenas oportunidade para o teu poder se manifestar. Que cada oração feita seja sustentada pela certeza de que o Senhor responde no tempo certo. Espírito Santo,
Reacende essa chama como fogo incontrolável. Que não haja espaço para dúvidas, que não reste lugar para incredulidade, que a fé se torne como raízes profundas, firmes contra qualquer tempestade. Eu declaro que a fé deste coração será inabalável. Não dependerá de circunstâncias, mas estará ancorada no caráter imutável de Deus. E todos que olharem para esta vida verão um testemunho vivo de fé que resiste, que persevera e que vence. Amém? Senhor amado, eu oro agora para que este ouvinte receba direção em cada área da sua vida. Quantas vezes ficamos perdidos, sem saber que caminho tomar, qual decisão escolher, em que porta entrar, mas a tua palavra nos garante que o Senhor guia os passos do justo. Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Que cada pensamento seja alinhado com a tua sabedoria. Que cada escolha seja refletida pelo teu propósito. Que este coração não se perca em atalhos enganosos, mas permaneça firme na estrada da tua vontade. Senhor, dá clareza onde há confusão, dá discernimento onde há dúvida, da paz onde há inquietação. Que cada passo dado seja reflexo da confiança no Senhor. Que até mesmo os atrasos e esperas sejam entendidos como parte do teu plano perfeito. Eu declaro que este ouvinte não viverá mais confuso. A partir de hoje caminhará em direção clara, sabendo que a tua mão guia, protege e sustenta. E cada decisão será testemunho da fidelidade do Senhor. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora pela libertação das prisões da mente. Quantas pessoas vivem aprisionadas em pensamentos negativos, em crenças limitantes, em lembranças que paralisam o presente. Mas o Senhor nos dá a mente de Cristo, capaz de pensar com clareza, esperança e fé. Senhor, quebra agora fortalezas mentais que mantêm este coração preso. Destrói cada mentira plantada pelo inimigo. Apaga palavras de derrota que foram ouvidas no passado e que ainda ecoam na memória. Que a mente seja renovada pela tua palavra, que é viva e poderosa. Espírito Santo, substitui os pensamentos de fracasso por declarações de vitória. Substitui o pessimismo pela confiança. Substitui a insegurança pela convicção. Que cada pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus seja colocado em obediência a Cristo. Eu declaro que a mente deste ouvinte será campo fértil para a fé, que não será mais refém de lembranças dolorosas, mas viverá renovada pela esperança. Que cada pensamento seja direcionado para a vida, para a verdade e para a paz. Amém. Senhor, agora eu oro pela proteção desta vida. O mundo ao redor está cheio de perigos do injusticas, de armadilhas que tentam destruir a fé e roubar a esperança. Mas a tua palavra nos garante que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Espírito Santo, coloca uma muralha de fogo ao redor deste ouvinte e de sua família. Livra-os de acidentes, de violências, de enfermidades e de qualquer plano oculto das trevas. Que cada saída e cada entrada sejam guardadas pelo poder do teu nome. Senhor, protege também os sonhos, os planos, os projetos. Que nada seja interrompido pela inveja, pela injustiça ou pela oposição. Que tudo o que foi plantado em fé floresça. No tempo certo, guardado pela tua mão, eu declaro que nenhuma arma forjada prosperará. Nenhum laço terá êxito. Nenhuma palavra de maldição terá efeito. Porque a proteção do Senhor é completa e cobre todas as áreas da vida. Eu creio que esta vida está guardada sob as asas do Altíssimo, onde nenhum mal pode prevalecer. Amém. Espírito Santo, agora eu oro por sabedoria. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas em emoções e depois sofremos as consequências. Mas a tua palavra nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la, e o Senhor dá liberalmente. Senhor, derrama sabedoria sobre este ouvinte Siguel Teira. Discernimento para lidar com cada situação, seja grande ou pequena. Que saiba quando falar e quando se calar, quando avançar e quando esperar, quando abrir portas e quando fechá-las. Espírito Santo, guia cada pensamento, cada atitude, cada plano. Que esta vida não seja conduzida pela pressa ou pelo medo, mas pela calma direção do céu. Que cada passo seja fruto da tua orientação, trazendo paz em vez de dúvida. Eu declaro que a sabedoria do alto repousa sobre este coração. Que suas decisões serão acertadas, que seus caminhos serão prósperos, que sua vida será exemplo de prudência. E todos reconhecerão que não foi sabedoria humana, mas a mão de Deus guiando em todo o tempo, Senhor. Eu agradeço porque a sabedoria já está sendo liberada agora. Glória ao Senhor. Espírito Santo, hoje eu oro pela perseverança. Muitas vezes começamos bem, mas diante das lutas e do tempo prolongado, o coração se cansa, as mãos enfraquecem e a fé vacila. Mas o Senhor nos chama a não desanimar, porque, no devido tempo, colheremos se não desistirmos. Senhor, fortalece este ouvinte para não recuar diante das dificuldades. Que ele aprenda a permanecer firme,
mesmo quando as respostas parecem demoradas. Que sua fé não dependa de resultados imediatos, mas da confiança inabalável no caráter de Deus. Espírito Santo, lembra-nos que os maiores milagres são reservados para aqueles que não abandonam a caminhada. Que a perseverança seja como reis profunda, sustentando o coração contra os ventos fortes da vida. Que, mesmo diante das tempestades, a confiança permaneça firme. Eu declaro que este coração não será vencido pelo cansaço. Ele seguirá até o fim, porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. A perseverança será o selo da vitória. Amém. Senhor amado, eu oro agora pelo propósito de vida. Quantas pessoas caminham sem direção, sentindo que não têm motivo para existir? Mas a tua palavra nos lembra que fomos criados para um propósito eterno, e que cada detalhe da nossa história faz parte de um plano maior. Espírito Santo, revela o propósito deste ouvinte. Mostra que sua vida tem valor, que sua existência não é em vão, que cada dia vivido é parte de algo maior, que ele não viva mais perdido em dúvidas, mas encontre clareza no chamado que o Senhor preparou. Senhor, desperta talentos que estavam adormecidos, dons que estavam escondidos, habilidades que ainda não foram exploradas. Que este coração descubra que tudo o que recebeu do Senhor tem uma razão e um destino. Eu declaro que este irmão e esta irmã viverão alinhados ao propósito divino, não desperdiçarão tempo com distrações, não andarão em círculos, mas caminharão em direção ao alvo que o Senhor estabeleceu, e ao viver o propósito serão também canal de bênção para muitos. Glória a Deus, Espírito Santo. Agora eu oro pela coragem de recomeçar. Quantas vezes a vida nos derruba, nos frustra e nos faz acreditar que tudo acabou. Mas o Senhor é especialista em novos começos, em levantar do pó, em restaurar aquilo que parecia perdido. Senhor, dá força para este coração recomeçar. Onde houve falhas, planta aprendizado. Onde houve perdas, planta esperança. Onde houve portas fechadas, abre novas oportunidades. Mostra que não é o fim, mas apenas o início de uma nova história. Espírito Santo, remove a vergonha dos erros passados. Ensina a olhar para frente sem medo, sem se prender ao que já aconteceu. Coloca diante deste ouvinte novos caminhos, novos sonhos, novas possibilidades. Eu declaro que a graça do Senhor abre espaço para recomeços, que cada queda será testemunho de superação, que cada lágrima será lembrança de vitória, que cada derrota será transformada em degrau para um novo tempo. O Senhor está dizendo: levanta-te, porque ainda há muito para viver. Amém. Eu oro agora por aqueles que vivem pressionados pela ansiedade do amanhã. Quantas vezes a mente corre para o futuro e o coração se perde em preocupações que ainda nem aconteceram. Mas a tua palavra nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós. Espírito Santo, acalma este coração agitado. Que cada preocupação seja entregue nas tuas mãos. Que cada pensamento ansioso seja substituído pela confiança no teu cuidado. Que a paz que excede todo entendimento guarde a mente e o coração. Senhor, ensina este ouvinte a viver o hoje com gratidão, sem ser escravo do amanhã. Que ele saiba que cada dia traz o seu próprio cuidado, mas que o Senhor está no controle de todos eles. Eu declaro que a ansiedade não governará mais este coração. Que ele aprenderá a descansar, a confiar, a esperar com serenidade. Que cada noite de sono seja tranquila, cada amanhecer seja cheio de expectativa e cada passo seja leve, porque o Senhor sustenta. Eu creio que a ansiedade está sendo substituída pela paz agora. Amém. Espírito Santo, eu oro agora pela gratidão. Muitas vezes pedimos tanto, mas esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Mas a gratidão abre portas, fortalece a fé e enche o coração de alegria, Senhor. Coloca nos lábios deste ouvinte palavras de agradecimento, que ele não olhe apenas para o que falta, mas reconheça o que já tem. Que perceba os detalhes da tua bondade, o ar que respira, a vida que pulsa, a proteção diária, os livramentos invisíveis. Espírito Santo, ensina-nos a viver com um coração grato. Que cada pequena vitória seja motivo de louvor, que até mesmo as lutas sejam vistas como oportunidades de crescimento. Que o coração não seja mais dominado por murmuração, mas por reconhecimento da fidelidade do Senhor. Eu declaro que a gratidão será uma marca na vida deste irmão e desta irmã. Que em toda circunstância eles saberão levantar as mãos e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. E que essa gratidão seja combustível para mais milagres, porque quem é fiel no pouco, recebe muito mais. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora para que este coração aprenda a descansar no Senhor. Quantas vezes tentamos controlar tudo, resolver tudo com nossas próprias mãos, mas acabamos exaustos, cheios de ansiedade e frustração. Hoje, Senhor,
Nós reconhecemos, não temos poder para controlar o amanhã, mas podemos confiar em quem já está nele. Senhor, ensina este ouvinte a entregar o fardo pesado, que ele entenda que não precisa carregar sozinho aquilo que o Senhor já se dispôs a levar. Que cada preocupação, cada medo, cada incerteza seja colocado diante da cruz. Espírito Santo, derrama sobre esta vida um espírito de confiança plena, que mesmo sem ver solução ele consiga descansar, que mesmo sem entender os processos, ele consiga confiar, que mesmo em meio à tempestade ele consiga dormir em paz, porque sabe que o Senhor está no barco. Eu declaro que este coração experimentará descanso sobrenatural, que não viverá mais agitado por preocupações, mas em paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Amém. Senhor amado, eu oro agora por aqueles que se sentem incapazes. Quantos acreditam que não têm valor, que não são bons o bastante, que nunca conseguirão realizar nada significativo? Mas a tua palavra declara que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Espírito Santo, remove de dentro deste coração toda mentira de inferioridade. Mostra que ele é precioso aos olhos de Deus, que foi criado com dons únicos, que tem talentos que ainda serão revelados. Senhor, desperta a confiança correta, não em si mesmo, mas no Senhor que capacita. Que cada passo dado seja sustentado pela fé de que o Senhor guia, fortalece e abre portas. Eu declaro que este ouvinte não viverá mais acorrentado por pensamentos de incapacidade. Pelo contrário, viverá consciente de que é filho do Deus vivo e que foi chamado para grandes coisas. A partir de hoje, ele não se verá mais pequeno, mas enxergará a si mesmo como instrumento de vitória. Glória a dias, Espírito Santo. Eu oro agora pela alegria. Quantos vivem dias cinzentos, sem ânimo, sem entusiasmo, apenas sobrevivendo? Mas a tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, derrama sobre este coração uma alegria que não depende de circunstâncias, mas da presença do teu Espírito. Que, mesmo em meio a lutas, haja um sorriso que testemunha confiança, que mesmo em meio a lágrimas haja gratidão que revela fé. Espírito Santo, substitui a tristeza pela esperança, o abatimento pelo vigor, a frieza pela chama do amor. Que cada manhã seja recebida como oportunidade para ver o Senhor agir. Eu declaro que este ouvinte viverá dias cheios de alegria verdadeira. Não será mais dominado pela apatia ou pela tristeza, mas caminhará com leveza, porque a alegria que vem do céu é inesgotável. Que essa alegria seja também testemunho para outros, mostrando que mesmo em meio à dor, é possível viver feliz, porque o Senhor está presente. Amém. Senhor, eu oro agora pela colheita. Quantas sementes foram plantadas com lágrimas, com esforço, com perseverança? Quantos oraram por anos sem ver resultado, mas nunca desistiram? Hoje, Espírito Santo, eu clamo para que o tempo da colheita chegue. Senhor, que cada semente de oração comece a brotar, que cada ato de fé floresça, que cada lágrima derramada regue a terra para o milagre nascer, que aquilo que parecia esquecido seja lembrado, e que promessas guardadas há anos comecem a se cumprir. Espírito Santo, mostra que nada foi em vão, que nenhuma oração feita no secreto foi ignorada, que cada gesto de fé, mesmo pequeno, foi visto pelo Senhor. Eu declaro que este é o tempo de colher, que as portas se abrirão, que as bênçãos virão, que os testemunhos serão contados. O tempo de espera terminou, o tempo de frutificar chegou, e tudo isso para que o teu nome seja exaltado. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora pelo renovo espiritual. Quantos já caminharam cheios de fé, mas hoje se sentem secos, sem força, sem entusiasmo? Quantos já buscaram com intensidade, mas agora se contentam com pouco? Mas, ó Senhor, é fonte inesgotável, réu que nunca seca, fogo que nunca se apaga. Senhor, reacende o primeiro amor. Desperta novamente o coração para a oração, para a palavra, para a adoração. Que este ouvinte sinta sede pela tua presença como nunca antes. Espírito Santo, sopra sobre os ossos secos e traz vida. Derrama fogo santo que consome a apatia, que destrói a frieza, que queima toda indiferença. Que este coração volte a se alegrar com a presença de Deus, a vibrar com a tua voz, a se emocionar com o teu toque. Eu declaro que a chama será reacendida, que o coração será renovado, que a vida espiritual será fortalecida, e que este irmão e esta irmã viverão dias de intimidade profunda com o Senhor. Porque quando o Espírito sopra, tudo volta a viver. Amém. Espírito Santo, eu oro agora pela obediência à tua palavra. Quantas vezes sabemos o que devemos fazer, mas escolhemos caminhos diferentes, guiados pelo coração enganoso ou pela pressão das circunstâncias. Mas a obediência é a chave que abre portas de bênçãos e garante proteção em cada passo. Senhor,
Ensina este ouvinte a obedecer mesmo quando não entende, que ele confie na tua voz ainda que ela aponte para lugares desafiadores. QL. Saiba que cada instrução do céu é expressão de amor, nunca de opressão. Espírito Santo, fortalece este coração para dizer sim à tua vontade. Que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme no caminho estreito que leva à vida. Eu declaro que a obediência trará frutos abundantes. Que este irmão e esta irmã verão milagres, não apenas por orar, mas por obedecer, porque a fé sem obras é morta, mas a fé acompanhada de obediência produz resultados eternos. E o agradaco, Senhor, porque a obediência já está sendo cultivada neste coração. Amém. Senhor amado, eu oro agora por discernimento spiritual. O mundo está cheio de vozes, de opiniões, de caminhos que parecem bons, mas que não vêm do Senhor. Quantos têm se perdido em decisões precipitadas por falta de clareza? Mas o teu Espírito é aquele que revela a verdade e guia pelo caminho certo. Espírito Santo, abre os olhos espirituais deste ouvinte. Mostra onde estão os perigos ocultos. Revela as intenções escondidas. Dá clareza para distinguir entre o que é de Deus e o que é a armadilha do inimigo, Senhor. Eu oro para que cada passo seja guiado pelo teu discernimento. Que nenhuma decisão importante seja tomada sem antes ouvir a tua voz. Que nenhuma aliança seja feita sem a confirmação do céu. Eu declaro que este irmão e esta irmã terão sensibilidade para reconhecer o que vem de ti, que andarão em segurança, porque estarão guiados pela luz da tua palavra. E todos verão que não foi sorte, mas direção do Espírito que os levou a vitórias. Glória a Deus, Espírito Santo. Agora eu oro pelo coração agradecido. Muitas vezes pedimos tanto, mas esquecemos de agradecer pelo que já temos. A gratidão transforma nossa visão, muda nossa perspectiva e abre espaço para mais milagres, Senhor. Coloca nos lábios deste ouvinte palavras de louvor, que ele seja capaz de enxergar as pequenas bênçãos do dia a dia. O fôlego de vida, a família, o alimento, os livramentos invisíveis, que cada detalhe seja motivo para render glória ao teu nome. Espírito Santo, tira de dentro deste coração a murmuração, que em vez de reclamar pelo que ainda não chegou, ele aprenda a agradecer pelo que já foi derramado. Que o ego se torne estilo de vida, e não apenas uma reação momentânea. Eu declaro que este coração viverá, cheio de reconhecimento, que cada vitória será lembrada, que cada provisão será celebrada, e que a gratidão se tornará a porta aberta para ainda mais milagres. Porque quando agradecemos, reconhecemos que tudo vem do Senhor. Amém. Senhor, eu oro agora pela restauração de sonhos. Quantos sonhos foram abandonados no meio do caminho, sufocados pelas dificuldades, pelo tempo ou pela falta de apoio? Mas o Senhor é o Deus que ressuscita o que parecia morto. Espírito Santo, sopra a vida sobre os sonhos adormecidos. Que cada projeto que parecia perdido volte a florescer. Que cada plano que parecia impossível seja reacendido pela fé. Que cada desejo que nasceu no coração, alinhado com o propósito de Deus, volte à tona com ainda mais força. Senhor, mostra que nunca é tarde para viver o que o Senhor planejou. Que este ouvinte entenda que se o sonho nasceu no céu, nada pode apagá-lo da terra. Eu declaro que este será um tempo de renascimento de sonhos, que o que estava apagado será reacendido, que o que estava distante será aproximado, e que o testemunho dessa restauração será para glorificar o teu nome, porque os sonhos de Deus são maiores do que qualquer obstáculo humano. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu oro agora pelo derramar do teu poder. Quantas vezes nos sentimos fracos, sem forças, incapazes de enfrentar as batalhas que surgem, mas quando o teu Espírito vem, somos revestidos de poder, coragem e autoridade. Senhor, visita agora este ouvinte com unção fresca, que ele seja cheio da tua presença, tomado pela tua glória, fortalecido pelo teu fogo, que cada célula de seu corpo, cada pensamento de sua mente e cada emoção de seu coração sejam impactados pelo teu poder, Espírito Santo. Derrama dons espirituais. Desperta ministérios, levanta guerreiros de oração, que este irmão e esta irmã experimentem não apenas momentos de consolo, mas também experiências de autoridade espiritual. Eu declaro que o teu poder será visível na vida deste ouvinte, que ele orará e verá respostas, que declarará e verá milagres, que caminhará e será sinal do teu mover. Senhor, eu agradeço porque sei que o teu poder já está sendo derramado agora. Amém. Senhor, eu oro agora pela renovação da esperança. Quantas vezes a alma se cansa de esperar e o coração começa a acreditar que nada vai mudar. Mas a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Espírito Santo,
Visita este ouvinte que talvez esteja esgotado, cansado de esperar. Enche seu coração de esperança viva. Que ele entenda que a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparo, tempo em que o Senhor está moldando, alinhando e abrindo portas que ainda não estavam prontas para se abrir. Senhor, que a esperança não seja apenas um desejo, mas uma certeza firme de que o Senhor é fiel e cumpre o que promete. Que a chama da esperança nunca se apague dentro deste coração. Eu declaro que este irmão e esta irmã viverão dias de esperança renovada, que ainda que tudo ao redor pareça contrário, dentro deles haverá a certeza de que o Senhor está agindo, e essa esperança será testemunho vivo de fé para muitos. Amém. Pai amado, eu oro agora pela paz que excede todo entendimento. O mundo oferece distrações, promessas vazias e alívios momentâneos, mas somente o Teu Espírito pode dar paz verdadeira, aquela que permanece mesmo em meio à tempestade. Espírito Santo, derrama paz sobre este coração inquieto, onde a ansiedade coloca a tranquilidade, onde há medo, coloca confiança, onde há desespero, coloca descanso. Que este ouvinte sinta a paz invadir seu coração como um rio sereno que corre sem parar. Que cada pensamento acelerado seja acalmado pela certeza de que o Senhor está no controle. Senhor, eu oro para que a paz não seja apenas uma visita, mas uma morada, que a casa, a família e os relacionamentos deste ouvinte sejam cercados por uma atmosfera de paz que vem do céu. Eu declaro que nada e ninguém conseguirá roubar essa paz. Porque a paz que o Senhor dá não depende das circunstâncias, mas da Tua presença constante. Glória a Deus, Espírito Santo. Agora eu oro pelo reavivamento espiritual. Quantos estão caminhando na fé, mas com a chama apagada, vivendo apenas de lembranças de um tempo em que eram mais fervorosos? Mas o Senhor não nos chamou para viver de memórias, e sim para experimentar diariamente um renovo. Senhor, sopra o Teu vento sobre este coração. Acende novamente a chama do amor, da oração, da leitura da Tua palavra, da paixão pelo Teu reino. Que este ouvinte seja renovado hoje como no primeiro amor. Espírito Santo, desperta dons adormecidos. Desperta ministérios que foram colocados de lado. Desperta sonhos espirituais que foram esquecidos. Que este seja um tempo de recomeço, de um novo derramar, de experiências que marcarão para sempre este coração. Eu declaro que este irmão e esta irmã não viverão uma fé apagada, mas serão tochas acesas, luzes que iluminam ao redor, testemunhos vivos do poder de Deus. Senhor, obrigado porque sei que o Teu fogo está queimando novamente. Amém. Pai amado, eu oro agora pela restauração da alegria. O inimigo muitas vezes tenta roubar a alegria, substituindo-a por tristeza, frustração e desânimo. Mas a Tua palavra nos lembra que a alegria do Senhor é a nossa força. Espírito Santo, coloca alegria no coração deste ouvinte. Que ele sorria de novo, que encontre prazer em viver, que tenha esperança em cada manhã, que mesmo em meio às lutas, ele seja capaz de encontrar motivos para agradecer e se alegrar em Ti, Senhor. Que a alegria não seja apenas uma emoção passageira, mas uma marca permanente da vida deste irmão e desta irmã. Que onde eles chegarem, leve uma atmosfera de leveza, de esperança e de fé. Eu declaro que a tristeza não terá domínio, que a depressão, a angústia e o peso emocional perderão força diante da alegria do Espírito Santo, e que essa alegria será testemunho para muitos, mostrando que é possível sorrir mesmo em meio às tempestades. Glória a Deus, Espírito Santo. Agora eu oro pelo fortalecimento da fé. Quantas vezes a fé parece pequena diante dos grandes problemas, mas o Senhor nos lembra que basta um grão de mostarda para mover montanhas. Senhor, fortalece a fé deste ouvinte, que ele não olhe para as circunstâncias, mas para o Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Que ele saiba que a fé não é baseada no que vê, mas no que crê. Espírito Santo, tira de dentro deste coração a dúvida, o medo e a incredulidade. Substitui por confiança plena. Que cada oração seja feita com a convicção de que o Senhor ouve e responde. Eu declaro que a fé deste irmão e desta irmã crescerá a cada dia. Que eles verão milagres não porque merecem, mas porque ousaram crer. E todos testemunharão que a fé em Ti nunca é em vão. Amém. Senhor amado, neste momento eu oro pela libertação de toda opressão espiritual. Quantos vivem prisioneiros de fardos invisíveis, presos a pensamentos de derrota, de culpa ou de medo? Mas a Tua palavra declara que, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Espírito Santo, entra agora neste coração e remove todo o peso que não vem de Ti. Rompe as cadeias que prendem a mente. Liberta este ouvinte das palavras negativas que foram lançadas contra ele. Que toda acusação do inimigo caia por terra diante da autoridade do sangue de Jesus. Pai, eu clamo pela liberdade plena. Que o espírito de medo seja substituído pela confiança. Que a opressão seja substituída pela paz.
e que a vergonha seja substituída pela certeza de que somos filhos amados de Deus. Eu declaro que este irmão e esta irmã não viverão mais aprisionados, mas caminharão livres na luz do teu amor. Amém. Deus eterno, eu oro agora pela restauração dos sonhos. Muitos desistiram de sonhar porque foram feridos, enganados ou frustrados, mas o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas, e que ainda tem planos de paz e não de mal para dar um futuro cheio de esperança. Espírito Santo, sopra sobre este coração e traz de volta os sonhos esquecidos. Reacende a visão, dá coragem para tentar novamente, fortalece para recomeçar. Que este ouvinte entenda que ainda não é o fim, que o Senhor tem algo maior preparado. Pai amado, renova a esperança e mostra caminhos que só o Senhor pode abrir. Que os sonhos não sejam apenas desejos, mas projetos que se alinham com a tua vontade. Eu declaro que este irmão e esta irmã voltarão a sonhar, voltarão a acreditar, e verão o cumprimento das promessas que o Senhor já determinou. Glória a Deus. Senhor, eu oro agora pela cura interior. Quantas feridas escondidas, quantas lembranças dolorosas, e quantas mágoas ainda pesam no coração. Mas o Senhor é especialista em curar as áreas mais profundas da alma, trazendo bálsamo e restauração. Espírito Santo, visita esse interior ferido, lava cada lembrança dolorosa com o teu amor. Retira o veneno da mágoa, da Raquel e da Slar. Preenche com a certeza de que no Senhor somos aceitos, amados e valorizados. Pai, transforma cada lágrima em semente de vitória. Que as dores do passado não sejam correntes que impedem o futuro, mas degraus para uma caminhada de fé mais firme. Eu declaro que este irmão e esta irmã experimentarão a cura completa. E o coração que antes sangrava agora pulsará de alegria. Amém. Espírito Santo, agora eu oro pela renovação da força espiritual. Quantos estão cansados de lutar, cansados de orar sem ver respostas, cansados de se manter firmes em meio a tantas batalhas? Mas a tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Senhor, derrama força nova. Que este ouvinte sinta o renovo vindo do céu. Que cada célula do corpo seja revigorada. Que cada parte da alma cansada seja fortalecida. Que cada pensamento negativo seja substituído por coragem e ânimo, Pai. Mostra que o Senhor é aquele que sustenta com a destra fiel que o esta irmã. E esta irmã não caminhem na própria força, mas na força que vem de ti. Eu declaro que mesmo cansados eles se levantarão. Mesmo fracos, serão fortalecidos, e viverão dias de vitória porque o Senhor é a sua força. Glória a Deus. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas não ao fim da tua presença, porque o Senhor não está preso a palavras, a vídeos ou a momentos específicos, mas caminha conosco todos os dias. Senhor, eu coloco diante de ti a vida de cada ouvinte que acompanhou esta oração. Que eles sintam a tua presença em cada passo, em cada decisão, em cada madrugada silenciosa e em cada amanhecer. Espírito Santo, sela no coração deles tudo o que foi orado. Que a fé seja fortalecida, que a esperança seja renovada e que a certeza da vitória os acompanhe. Eu declaro que o Senhor continuará a agir poderosamente e que testemunhos brotarão destes momentos de oração, porque tu és fiel para completar a boa obra que começaste. Que esta oração se torne um marco na vida de cada um, lembrando que não estão sozinhos e que o céu está ao seu favor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo desta oração caminhamos juntos por caminhos de fé, esperança e entrega. Palavras foram semeadas em seu coração, mas mais do que palavras, o Espírito Santo esteve presente, tocando áreas que ninguém mais conhece, visitando feridas escondidas, trazendo consolo e levantando você em amor. Talvez você tenha chegado aqui com o coração apertado, sentindo-se só, sem saber como lidar com as batalhas da vida, mas eu quero que você guarde essa verdade. Deus nunca deixou você sozinho. Mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta, Ele continua agindo. Ele conhece cada passo seu, cada lágrima derramada, cada oração que parecia perdida. Number 2. Silêncio. O Senhor trabalha de maneira invisível, preparando caminhos que você ainda não consegue ver. O que hoje é confusão, amanhã será clareza. O que hoje é dor, amanhã será testemunho. Porque o Deus que você serve é fiel para transformar a sua história. Ele já está à frente, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo portas onde não existem e preparando vitórias que irão surpreender você. Não desanime, não se entregue ao medo, não acredite nas mentiras do inimigo. O Senhor te chama pelo nome, te cobre com seu amor e te segura pela mão. Ele é abrigo nos dias difíceis, é sustento quando as forças acabam, é consolo quando a alma chora. Você é amado, você é escolhido, você é guardado por um Deus que não falha. Creia que mesmo neste momento,
Os céus estão em movimento ao seu favor. A bondade e a misericórdia dele vão te acompanhar em todos os dias da sua vida. E você não caminhará sem direção porque há um pastor que guia seus passos. Que esta oração se torne para você um marco de fé. Um lembrete de que não importa o quão difícil seja a caminhada, existe um Deus que já preparou o final da história. E o final será de vitória, porque Ele é fiel. Glória a Deus por essa certeza. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe ecoar em sua vida uma declaração de fé. Eu confio em Deus, mesmo no